Olá pessoal, professor Leite Júnior, informática básica para concursos públicos, resolvendo para vocês questões da Sesgran Rio. E nós vamos começar aqui resolvendo uma prova que foi aplicada em 2012, Caixa Econômica Federal para perito médico. Questãozinha de número 6 dessa prova, questãozinha interessante, falando sobre as ferramentas do Office, né? Quando eu falo do Office, eu estou falando do Office geral. Tanto faz ser o Microsoft Office quanto ao BR Office. Então, essa questão está comparando quem é quem em quem. Como assim? Quem é a relação no BR Office em função do Microsoft Office. Questãozinha fácil, tranquila, mas muita gente às vezes se confunde. Então vamos aqui para a questão e ver o seu enunciado. Ela diz o seguinte: na suíte Microsoft Office, por que ele chama suíte? Porque a ideia de suíte é a ideia de conjunto, né? Um conjunto de recursos, de elementos que fazem parte, no caso do Microsoft Office 2007, aqui no caso sendo cobrado 2007, que é, no caso do Microsoft Office, da Microsoft, sendo um software aqui, no caso, proprietário. Qual é a característica de um software proprietário? É ele ter que ser pago para que ele possa ser usado pelo usuário em seu sistema. Os aplicativos que correspondem, respectivamente, aos aplicativos do Calc, Writer e Impress da suíte BR Office Org, versão 3.0, são. Ele está perguntando quem são os aplicativos do Microsoft Office que tem a relação, que representam a relação de uso na suíte do BR Office. Então, questãozinha simples, que a gente resolve da seguinte maneira. Nós temos aqui no Microsoft Office o seguinte. No Microsoft Office, nós temos o Word, nós temos o Excel, tá? Temos o PowerPoint, nós temos o Access, nós temos o Outlook. Tradicionalmente, essas são as ferramentas que vêm já inseridas na suíte do Microsoft Office. No caso do BR Office, nós temos quem? Nós temos o Writer, que corresponde à ferramenta do Word. Nós temos o Calc, que corresponde à ferramenta do Excel. Nós temos o Impress, que corresponde à ferramenta do PowerPoint. Nós temos o Base, que corresponde à ferramenta do Access. Cuidado, porque não existe ferramenta relacionada ao Outlook no BR Office. Cuidado, que eles podem fazer uma relação como com o Thunderbird, que é uma ferramenta de e-mail similar ao Outlook Express e não ao Outlook, apesar de ser relacionado a e-mail, mas não tem nenhuma relação porque o Thunderbird é bem inferior ao Outlook, no caso, a ferramenta de e-mail que vem no Microsoft Office. Então, na nossa questão, vamos ver o que é que ela tem lá em nível de relação, em itens, né? Então, nós temos aqui o Calc, ele pergunta respectivamente, né? Então, Calc, Writer e Impress. Então, deve ser quem? Deve ser o Excel, deve ser o Word e deve ser o PowerPoint, sendo a resposta à nossa questão de número 6, a letra C de casa. Então, a questãozinha tranquila, fácil, mas temos que mostrar que existe essa relação entre os aplicativos, ficando aí a letra C como resposta e o conhecimento de vocês, quem é da suíte Microsoft Office e quem é da suíte BR Office. Daqui a pouco a gente volta para resolver a questãozinha seguinte.